Boa noite, pessoal. Mais uma vez eu aqui. Sou Patrícia Teixeira, a parte da limpeza. Então, fiz um vídeo outro dia falando a respeito dos protetores de sapato, das luvas, pelo motivo das meninas trabalharem descalço, de ficar com os pés cansados, que o tênis tem que ser um tênis bom para poder aguentar o batidão de 8 horas por dia ou mais. E o seguinte, alguém comentou que eu não falei a respeito, que eu esqueci de falar a respeito das máscaras. Mas é o seguinte, ao meu ver, como eu sempre falo, quando eu comecei nesse business, eu não sabia de nada. Eu fui treinada por 2 meses e depois ia trabalhar sozinha nas casas, então eu tive que ir me inventando. Às vezes eu não tinha material, eu misturava uma coisa com outra e fui vendo que é perigoso. Uma dessas coisas é misturar tipo o bleach com o sabão de lavar vasilha, principalmente aquele Ajax. Cria um gás que começa a fazer os olhos lacrimejar e arde até a pele. Eu comecei a tossir e a partir daí eu comecei a pesquisar e ver que nem todo produto a gente pode misturar. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Então é o seguinte, a questão da máscara, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que a limpeza de casa, se você faz ela a cada 1 semana, a cada 2 semanas, a casa vem mantendo-se limpa. E não há necessidade de usar máscara. Eu já vi alguns programas, pessoas que acumulam lixo, tem vários animais dentro de casa, que a casa tem fezes, não só de animais, mas fezes humanas. Lógico que você tem que usar uma luva e não é uma máscara. E não é uma máscara dessa aqui não, é uma máscara que realmente vai te proteger. Porque essa daqui é das mais simples que tem. E não só usar uma máscara, como você vai ter que usar um macacão especial, descartável, para que você, assim que terminar de fazer aquela limpeza suja, joga aquilo fora. A máscara é a mesma coisa, usou, descartou, jogou fora. Então é o seguinte, quando você vai fazer a casa do cliente, se você colocar uma máscara, você pode estar, tipo, envergonhando o cliente pode ficar sem graça, achando que você tá achando que a casa dele tá suja demais, que você tá com medo de pegar bactéria. E isso não é muito legal. Um exemplo eu vou dar. Quando você vai no hospital, e o hospital é um dos lugares que mais tem bactéria. Algum tempo atrás, estava tendo muitos problemas de bactérias nos hospitais da região aqui de Boston, então eles estavam alertando o seguinte, se você tem um ente internado, tem alguém, amigo, conhecido, família, não leve os seus filhos, não leve criança menos de 12 anos para visitar pessoas doentes, porque a imunidade deles é mais baixa do que as outras pessoas. E é o seguinte, quando você chega no hospital, eles não te recebem com a máscara no rosto. E o doutor, quando vai te examinar, também não coloca a máscara, a não ser que você esteja com suspeita de alguma doença contagiosa. Desde o momento que você entrou no hospital e as características que você descreveu, que você está sentindo, vem a indicar que você tem alguma doença contagiosa, eles vão colocar uma máscara em você e vão também te atender, talvez, de máscara. E até mesmo na hora que o médico vai te atender, ele às vezes nem luva ele coloca. Ele às vezes vai tocar em você com a própria mão. Então eu acho que não é legal você ir fazer uma limpeza e colocar uma máscara que você pode estar constrangendo o seu cliente. E isso não é legal. Ou também ele pode pensar que você está com alguma doença contagiosa. Assim como meus clientes começaram a estranhar quando eu comecei a usar os protetores de sapato. Um veio e me perguntou assim, tem alguma coisa errada? Você tá doente? Você trabalha no hospital? Eu falei, não, isso é só para não trazer a sujeira de fora para dentro da sua casa. Então eles foram entendendo. Então, pessoal, acho que a máscara é meio desnecessária. É como eu disse, as dicas que eu dou são coisas que eu penso, que eu pesquisei, e são dicas que ninguém precisa seguir. São dicas válidas,
mas cada um é cada um e cada um faz da forma que acha que deve. Mas já que eu estou falando da área de saúde, também tem uma dica para as meninas que chegaram há algum tempo e às vezes eu vejo reclamando de algumas coisas, que está com alguns problemas. E quando você indica algum lugar e fala, olha fulana, tem esse lugar, inclusive tem brasileiros trabalhando lá, vai lá, tenta fazer um Mass Health, tenta fazer uma consulta, não fica trabalhando assim. A primeira coisa que eles respondem, fala, ixi, não vou. Depois vão a conta arrebentando. Mas a coisa não é por aí. Não adianta você economizar por não pagar um médico, por pagar por alguns exames e depois acontecer algo mais sério. Eu venho vendo isso constantemente. As pessoas estão com problemas, estão sentindo dores, mas se recusam se tratar. Então, eu sempre falo o seguinte, que o corpo da gente é igual um carro. Se ele não tiver manutenção, uma hora ele vai parar de vez. O carro precisa de água, precisa de combustível, precisa da gasolina e precisa de óleos. Então, se ele não for periodicamente feito essas manutenções, uma hora ele começa a dar problema, ele vai dando problema até ele parar. Assim é o nosso corpo. A gente precisa ter uma boa alimentação. Antes eu via muita gente falando assim, o povo dos Estados Unidos, eles vivem de Nissim miojo. Pra ser bem sincera, eu gosto muito do Nissim miojo. Mas a gente aqui não vive de Nissim miojo. A não ser que ele queira viver. Porque aqui se acha de tudo. Você pode ter uma boa alimentação. Isso depende de você querer comprar ou não. Então, é o seguinte. Faça uma boa alimentação. Eu amo fast food, mas eu tô tentando controlar a minha boca. Mas assim, cuida da saúde. A história não é só juntar dinheiro. A gente vem para aqui com o objetivo de ter uma vida melhor. Mas a vida não é só juntar dinheiro. Então eu sempre falo, trabalhe bastante. Se você tem saúde para trabalhar, faça o máximo que você puder, principalmente se você não tem documento aqui. Para que você, se precisar ir embora ou decidir ir embora por conta própria, não vá embora pior do que você saiu. Então, faça uma boa alimentação, trabalhe bastante, mas também cuide da saúde e tire algum tempo para o lazer. Aproveite um pouco da vida. A vida não é só trabalho. Eu já vi gente assim bem ranzinzo, que não gosta que as pessoas saem, que fica reclamando se a pessoa comprou um carro melhor. Eu acho que cada um faz o que acha que deve. Mas eu acho que o principal tem força para trabalhar? Vai trabalhar. Alimente-se bem, cuide da saúde e também cuide da saúde mental. Procure um lazer, procure algo para fazer, algo que distrai a cabeça, porque a gente tem estresse e a vida não é só trabalhar. Meu recado de hoje, tenha uma boa noite, muito obrigada.